A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. CCB do Belém, São Paulo, palavra em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Parábola do Filho Pródigo. Irmão do Rio Grande do Sul pregou em São Paulo. Semana RGR, irmãos. Deus está preparando muitas visitas, irmãos. E não vamos ter neste domingo culto de jovens e menores em lugar nenhum, né, irmãos? Esse domingo é o último dia da RGE, né? Na segunda já teremos aí as circulares, né, irmãos? Santo Deus, os tópicos da congregação. Então nós estamos aí aguardando o que Deus tem preparado, né, irmãos? Então vamos ouvir essa pregação? Vamos lá? E a parábola do filho pródigo, já não sabe destacar, Lucas talvez, a parábola do filho pródigo. Lucas 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Dessa vez, o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Verso 11 em diante. De todos acharam, nós lemos com a ajuda de Deus e aqui do Espírito. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ele estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e a faca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido, foi achado. E começou a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, viu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos,
porque esse teu irmão que estava morto, ele reviveu, tinha se perdido e achou-se até aqui. Amém. Nós ouvimos aqui, irmãos, a parábola do filho pródigo. Os irmãos sabem, às vezes, lendo, quem escuta, irmãos, faz uma menção, irmãos, parece que vive. Quando nós lemos, nós temos que viver o que nós estamos lendo, né, irmão? E os irmãos sabem quem é esse filho? Sabe quem é esse filho? Está aqui. Você é o filho pródigo, eu sou o filho pródigo, todos nós. Irmãos, isso aqui é uma parábola que o Senhor fez. Irmãos, nós ouvimos aqui o Pai. Irmãos, não precisa entrar em detalhe. A irmandade, não precisa nós nem esmiuçar o que está aqui. A irmandade é inteligente, é espiritual. Irmãos, o povo é espiritual. Tem criança, irmãos, que já interpreta quando está lendo, né, irmão? Quando o irmão está lendo aqui, o irmão já está interpretando porque está sabendo que é com o irmão que Deus, é com a irmã que Deus está falando, né, irmão? É com nós. Nós dissemos assim, nós vamos buscar a palavra. Irmão, o Senhor manda a palavra, o Senhor não fala assim o nosso nome, né, irmão? Sabe por quê? Mas o Senhor fala por palavra. Quantas vezes, irmãos, nós reclamamos? Não está bom em casa. A nossa casa é aqui. Não está bom, né, irmãos? O filho mais novo tinha tudo. Tinha tudo, né, irmãos? E eu creio que o pai, com dor no coração, mas não disse fique. Não insistiu para o filho ficar. Irmãos, mas também não disse para ele ir. Agora, irmão, imagine a sensação de o pai vendo o filho e quebrar, perdoa a expressão, e quebrar a cara lá fora. Né, irmãos? Nesta noite o Senhor está trazendo aqui essa palavra. O Senhor, irmãos, tem cuidado de você, cuidado de mim, cuidado da igreja, cuidado do ministério, cuidado de cada um de nós, para nós não se machucar lá fora. Mas nós insistimos em querer fugir, né, irmão? Esse nem se deu conta e foi embora, e nós lemos aqui, irmão, daqui a pouco. Mas houve nele, irmãos, ainda bem, irmão, que houve e deu tempo de ter um arrependimento. Porque às vezes, irmãos, por causa da nossa, vamos dizer assim, por causa da natureza humana, por causa disso, não dá tempo de nós se arrepender. E nós nem quer se arrepender. Às vezes tem tempo, a porta está aberta para arrependimento, mas nós não aceitamos arrependimento. E esse homem, irmãos, teve um arrependimento. Lá, irmãos, naquela situação, quando ele estava, irmãos, ele lembrou, meu Deus do céu, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância, e eu aqui sofrendo, né? Eu acredito que nós devemos ter pulado para alguma coisa aqui, irmão. Eu, às vezes, tenho muita preocupação, irmão, com orar, irmão, eu li bastante ligeiro, devo ter pulado. Mas, irmão, aquele filho, irmão, fez um propósito, vou voltar para cá. Irmãos, sabe por que essa parábola do filho pródigo? O filho pródigo somos nós, temos aqui. Mas nós temos só de corpo presente, o nosso pensamento está lá longe, né, irmão? Mas esse filho falou assim, eu vou voltar para cá. E quero ver se o meu pai me recebe de novo. E fez um propósito, vou dizer assim para o pai, pai, eu sei que eu errei. Mas não precisa me considerar mais como filho, mas me faz como um desses teus jornaleiros. Irmãos, e voltou. E agora aqui, irmãos, nós não imaginamos o tempo que ele voltou. E quando ele voltou, irmãos, ele viu o pai. O pai viu ele. Irmão, correu e abraçou. Parece que nós enxergamos isso aí, né? Não perguntou para ele, não indagou, não disse, olha meu filho, está tudo sujo, não, irmão, não. Ele abraçou, beijou, irmão, como o pai faz, como a mãe faz para o filho.
irmãos, como uma família, irmãos, que tem amor no coração, abraça. Por isso, irmãos, que esta família sauda o ósculo, irmãos, queima todo o mal. Por isso que os estranhos não entendem, irmãos, essa atitude do ósculo na congregação. Então, irmãos, o pai abraçou e beijou o filho e já deu ordem, irmãos, para os criados, irmãos, trazer o bezerro cevado, trazer o anel, trazer a roupa, trazer a sandália, trazer, irmãos, o sapato para vestir, trazer tudo, porque eles iam se alegrar. Mas, irmãos, os irmãos vejam bem, o pai, irmãos, feliz porque o filho que tinha ido embora voltou. E daqui a pouco, irmãos, vem um outro filho e vê aquela situação, não quer entrar. Aí, irmãos, o pai sai de novo com outra preocupação. Sabe, irmãos, que às vezes nós não sabemos a preocupação dessas mães, desses irmãos, a preocupação do ministério, a preocupação dos músicos. Nessa noite o Senhor te diz, tu entrou aqui com uma preocupação, mas o Pai está aqui para resolver a tua situação. Assim que o Pai, irmão, deixou aquele coração daquele filho, irmãos, que estava triste por ter errado, irmãos, o Pai alegrou o coração dele. Daqui a pouco o Pai saiu, irmãos, e conversou com aquele outro que não queria entrar. Por que tu não quer entrar? Veio a reclamação. Eu estou aqui há tanto tempo que tu não me dá nem um café, tu não me deu nem bezerro para mim comer com os meus amigos. Agora esse que desperdiçou. Filho, tu não está aqui? Irmão, olha, o pedido que tu não faz pedido assim para Deus falar no teu nome, irmãos. Falar direto contigo. Não, irmãos, o pregador que está aqui, nós não sabemos de nada que está acontecendo aqui nessa igreja. Principalmente nós vamos buscar a palavra também, irmãos, e vamos levar para o Rio Grande do Sul essa palavra. Lá no Rio Grande do Sul tem uma necessidade, irmãos. Os irmãos não imaginam. Se os irmãos daqui, irmãos, não aceitar essa palavra, eu vou levar junto comigo, porque eu sei que o Senhor veio aqui nessa noite para resolver os nossos problemas. Glória a Deus. Através da obediência e da fé de cada um de nós, irmãos, o Senhor faz um algo. Quando, irmãos, este outro reclamou, o Pai discute isso, não é nada. Tudo isso não é Deus? Por certo, mostrou, irmão. Mostrou tudo que tinha. Irmãos, tinha um irmão, nós não vamos sair da palavra, tinha um irmão, ele precisava, irmão, ajudar na construção da igreja, passou na construção da igreja. Irmãos, o que está faltando aí? Está faltando 5 mil reais para nós terminar a igreja. E ele disse, conheço um amigo, irmão, por dentro da palavra. Ele foi lá no amigo dele e faz Deus, irmão. O irmão não faz Deus. Amém. Ô irmão, vamos mudar as coisas aqui. Faz Deus, irmão. Amém, irmão. Não é assim, irmão. Não é assim que se faz. Vamos fazer o seguinte. O irmão estava lá de cabeça baixa, atrás de uma escrivaninha lá, no escritório dele lá. Então respondeu ele com aquele amém, irmão, tão sem graça, tão desanimado. Aí o irmão chegou, o irmão era bastante, irmão, vamos dizer assim, positivo. Ele chegou e disse assim, irmão, o irmão me dá licença? Pegou o irmão pelo braço, atrás da escrivaninha, irmão, e levou, vamos fazer o seguinte, eu sou você e você sou eu, tá? Vem aqui, entra na porta e me salva. O irmão, meio desanimado, arrastou ele lá na porta, e daí quando ele chegou, antes dele abrir a boca lá, estava desanimado ainda, o irmão tentou atrás da escrivaninha. Meu irmão, mas Deus, o que tu precisa?
Tu se lembra quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada, tá vendo esse prédio, tá vendo esses caras, tá vendo essa empresa, tudo isso eu adquiri, Deus preparou para mim depois que eu estou aqui. O que tu está precisando? Abriu a gaveta assim, pegou o talão de cheque. Tu está precisando de 5 mil reais para ajudar na construção da igreja? Eu já vou preencher o cheque aqui. Tá certo, irmão? É só alegria, porque Deus preparou tudo isso para mim. Graças a Deus está pago. Deus preparou, tem um pouco de dívida, mas o resto está tudo pago. Leva lá essa parte para construir o que falta na congregação. Agora, irmão, agora voltemos de novo. Você continua você e eu, porque você vai ter que assinar um cheque que eu vou levar para cá. Irmão, libertou aquele servo de Deus, irmão. Nós, irmãos, todo dia temos assim, né, irmão? Todo dia temos fugindo, queremos fugir. Isto que Deus falou para aquele outro filho que voltou, né, irmão? Tudo é teu. Tudo é teu. O que é meu é teu. Irmão, qual é o pai que vai negar as coisas para o filho? O pai não nega nada para o filho. E nesta noite o Senhor manda dizer: Deus mandou essa palavra porque o Senhor queria falar com algum filho que está aqui. Com alguma filha que está aqui, que também, irmão, tem que dar graças a Deus de ter se arrependido e ter voltado. Mas não vai mais embora porque o teu lugar é aqui. Filho prático, tu está sentado aqui, tu está sentado aqui, mas o teu pensamento já tinha ido embora. Hoje tu volta aqui, o teu pai, o nosso pai, te dá aquele abraço gostoso e faz a festa e manda tu. E ainda prepara, irmão, o anel, prepara o calçado e prepara o bezerro cevado para fazer a festa. Então, irmão, se alegra na presença de Deus por essa palavra nesta noite. E aquele, irmãos, que só reclama, para de reclamar e venha saborear essa festa que o Senhor também está preparando na tua vida. E daqui uns dias você vai abraçar aquilo que você precisa e você vai lembrar que esta palavra o Senhor trouxe para você, para mim, para esta igreja. Vou levar para o Rio Grande do Sul também essa palavra. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, culto glorioso, né, irmãos? CCB do Belém, São Paulo, palavra de Lucas, capítulo 15. Esse Deus nos surpreende em tudo, né? Então, essa semana a RGE nós vamos ter bastante, né? Hoje é sexta-feira, ainda feriado, né? Nós vamos ter bastante ainda, né? Vamos ter bastante cultos aí, Deus abençoando os seus filhos, né, irmão? Deus abençoe grandemente. Deixa seus pedidos de orações, comentem e se inscreva.